Programa Evidence, oferecimento Bose Embalagens, tudo para a sua festa você encontra aqui, lojas no centro e em São Silvano. Ricardo Valori Corretor de Imóveis, um nome com credibilidade e confiança na área imobiliária. Franco Ford, eleita mais uma vez uma das 5 melhores concessionárias Ford do Brasil. Mais uma vez estamos aqui sentadas, eu e Eliana Comério, para falarmos de assuntos importantes. E hoje o assunto é foco em muitos papos de pais, mães, de educadores, não é, minha amiga? Vamos falar de educação, de limites, de mudanças. Exatamente, vamos falar um assunto que às vezes tira até o sono, né, dos pais, essa mudança aí da infância para a adolescência. Pois é, e muitos pais acabam se perguntando, né, o que fazer em alguns momentos que a gente se pega realmente desprevenido, digamos assim. Quando a gente percebe os filhos cresceram, começam a aparecer, né, várias dificuldades assim de decisões mesmo. Qual a melhor forma, Eliana, da gente começar, né, essa mudança, essa transição? Primeiro, olá, gente, muito bom, sempre muito bom estar aqui falando com vocês e batendo esse papo com a Elisângela. É legal quando você pergunta, né, quando começar, qual a melhor forma de começar a orientar meu filho? Na verdade, a gente começa a orientar desde o berço. É desde quando ele nasce que eu estou sempre acompanhando, tá junto, tá prestando atenção tudo que acontece na vida dele, mostrar para ele que o que ele faz, né, o que ele deixa de fazer, o que ele pensa, o que ele gosta, é importante para a gente. Então, às vezes, se eu deixo para começar a acompanhar o meu filho depois dos 13, 14, 16, 17 anos, às vezes pode ser tarde demais. Às vezes as pessoas, eu sei que questão de trabalho, às vezes a gente fica... Hoje é muito corrido, né? É muito corrido. Eu sempre falo, não tenho tempo, né? Não é que a gente não tem tempo, a gente não faz tempo. Então, é tudo muito corrido por causa dos nossos trabalhos. Mas é importante estar resgatando isso, desde a infância, a acompanhar. Porque se eu acompanho, Elisângela, meu filho, desde sempre, se eu vou à escola, se eu participo, se eu sei dos amigos, com certeza eu vou ter esse amigo, eu vou ser esse amigo do meu filho mais tarde. E aí fica mais difícil de conquistar quando chega na adolescência. Falando desse tema aí que você puxou o assunto, né? A gente realmente precisa ter essa interação com os filhos, precisa estar sempre acompanhando, precisamos realmente ser uma família unida, digamos assim. Mas até onde assim é permissível nós sermos amigos dos nossos filhos, assim, porque amigo permite tudo, não é isso? Ser amigo de filho é fundamental. Porque amigo a gente confia, amigo a gente troca informações, mas a gente também não adianta ficar na ilusão que os nossos filhos vão falar tudo para a gente, porque algumas coisas eles vão preferir trocar com amigos. Então, da mesma idade, não é? Que pensa igual, que está experimentando coisas iguais a mim, iguais a eles. Então, assim, ser amigos de saber que você está junto, de saber que você está do lado. Porque eu sou amiga, mas antes de ser amigo também sou pai. Então eu sou um amigo mais do que especial. Porque é o amigo que corrige, também que cobra. E às vezes há essa mistura. Poxa, mas você é tão meu amigo, né? Por que você não deixa eu fazer isso? É porque alguns amigos até, né, nos colocam a par da situação, Elisângela ou Eliana, você não está fazendo isso bem. Alguns amigos, né, têm essa liberdade, mas não são todos, né? Normalmente, assim, sabe que está errando, mas fala, bom, é minha opinião, mas faz o que você quer. Agora, pai e mãe já tem uma postura diferente, não é? E esse talvez seja o grande desafio dos pais hoje, de assumir essa postura da hora de falar sim e da hora de falar não. Porque se eu sou muito bonzinho, às vezes os pais, a gente trabalha com atendimento, a gente trabalha com comportamento, se sente mal por falar não, porque o filho da amiga vai, porque a minha amiguinha vai, mas e por que eu não posso ir? Então, isso deve ser sempre muito conversado. Quais são as regras, quais são os combinados de casa, o que é legal. E uma coisa importante, pai e mãe falar a mesma língua.
Porque se um cede, o filho pediu para passear, para ir no cinema, para ir numa festa, e se um deixa e o outro não deixa, e vai ficar jogando essa peteca. E é assim que às vezes o filho se sente, né? Como uma peteca. Não, precisa ter determinação. Na dúvida, não dá a resposta para o filho. Explica para ele. Você sabe como que a gente faz aqui em casa. Papai e mamãe têm que conversar juntos e... Na verdade, nós estamos falando de papai e mamãe, e tem muitas famílias diferentes. Às vezes são criadas por avós, por tios, outras pessoas importantes. Então, que essas pessoas de referência conversem antes de dar essa resposta para esse adolescente. Pois é, e nós estamos vivendo isso, né? Você tem uma adolescente, eu também tenho um adolescente em casa, que inclusive já está namorando. Só que como é menino, né? Já desde pequeno já tem aquela ideia machista, acho que na maioria das famílias, né? Meu filho é pegador, meu filho pode. Agora, quando é menina é diferente, né? Que é o seu caso. Verdade, né? O homem, o pai, a mãe fica lá incentivando, motivando, acha bonito que está namorando. E a mulher, às vezes, a gente fica com um pouco de mais cuidado. E aí que vem a questão, né? Como dosar isso? Tudo, gente, tudo dentro de uma família, eu acho que é o diálogo, a conversa. Existe a hora certa para namorar? Para alguns pais vai ser mais cedo, para outros vai ser mais tarde, mas às vezes não adianta eu querer que seja mais cedo ou mais tarde, porque meu filho quer mais cedo. Então isso deve ser conversado. A gente não pode mais também comparar com a nossa época, né? Parece até que muito tempo, né? Mas era realmente diferente, né? Porque eu comecei a namorar cedo, casei cedo, você também. Só que hoje a gente não consegue ter a mesma visão com os adolescentes, porque o mundo está realmente muito mudado, não é, Eliana? Os adolescentes estão mudados, eles estão muito bem informados. Hoje, com a questão da internet, eles têm acesso a coisas que, às vezes, nós, na idade deles, nem sabíamos que tinha isso, como que eram certas coisas. Então, esse acompanhar o seu filho, a sua filha, saber com quem ele anda é muito importante. Principalmente nessa fase, né, de adolescência, começam a ir para as micaretas, porque o amigo vai e ele também quer ir. Então, assim, até onde falar sim, falar não, e também ver essa questão da companhia, porque realmente faz a diferença. Exato. Tem até aquele ditado, né? Me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Eles são seres em formação. Eles não têm ainda uma concepção de 100% que é certo, 100% que é errado. Até nós temos nossas dúvidas, imagina uma adolescente. Então, se ele tem esse exemplo em casa, essa conversa em casa, quando chegar lá fora, ele vai conseguir discernir o que é melhor para ele. É o que nós esperamos, ensinando. Porque, às vezes, eu vou porque eu sou forçado por um amigo, eu sou desafiado por um amigo. Poxa, mas você é um molenga, né? Você não faz isso, a gente está fazendo. Se é desafiado numa situação boba, pode ser desafiado também para o uso de droga, por exemplo. Aí realmente a situação complica muito. Complica muito. Por isso que é a conversa, que é o diálogo, está sempre acompanhando, saber o que eles pensam, gente. Diante de um filme, diante de uma situação, pergunta ao seu filho. O que você pensa disso? O que você acha disso? Você concorda com isso? Que aí nós vamos conhecendo melhor o que ele pensa. E às vezes a gente fica querendo dar conselhos homéricos de horas. Não adianta. Nossos filhos estão em outra época. Eles estão nessa era digital. E para eles é sim e não. É tudo muito rápido. É perguntas e respostas. Às vezes o pai começa a dar um discurso, falar da sua época, porque na minha época era assim. Não adianta. Na segunda, terceira palavra, ele já desconectou, já está ligado em outras coisas. Então, que a gente saiba falar a linguagem deles, mais rápido, mais objetivo. Isso seja em casa, seja na escola. Não adianta, porque eles não vão prestar atenção, porque eles processam muito rápido. Até na nossa palestra lá, no nosso curso com Paulo Costa, foi falado algumas coisas, né, sobre mãe, sobre filhos, e ele estava falando no momento lá sobre a gente realmente colocar a pessoa na decisão, como você disse aí, né, em vez de dar o não, primeiro perguntar a opinião dele, ver quais os prós e quais os contras, ver o que ele realmente faria, o que você faria nessa situação. Eu acho que realmente pode fazer a diferença. Pois é, eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 que já passaram da adolescência, e o meu discurso com eles, né, o nosso discurso, meu e do meu esposo, foi o seguinte: você pode ir, depois de uma certa idade, nas festas, nas micaretas, né, algumas viagens com seus amigos, mas lembre-se, o que você fizer é sua responsabilidade.
é dar essa responsabilidade. Às vezes, os pais assumem responsabilidades que são dos filhos. Até questão de escola, né? Se um professor chama atenção, você pega um aluno colando, o pai vai na escola e fala, mas por que o meu filho? O outro também colou. Né? Mas, em vez de preocupar com o filho dele, o que está acontecendo com o seu filho, por que levou a essa atitude? Então, que a gente bote atenção e vê como que eu posso acompanhar o meu filho da melhor maneira. Pois é, e tem pai que realmente vive de perto, né? Até tem um caso aí que está no meio de comunicação sendo bem comentado, daquele rapaz que foi para uma manifestação escondido dos pais e que os pais foram lá, agarraram ele e levaram para casa. Então, realmente é o papel da gente, né, Eliana, esse? Sim. Não pensar que os nossos filhos, porque têm 14, 15, 16 anos, já são maduros o suficientes para fazer suas próprias escolhas, porque não são. É importante a presença, a participação dos pais, é brigar pelos nossos filhos, sim, né, para estar junto deles e estar sempre procurando saber o que eles estão fazendo. E eu tiro o chapéu para esses pais que fizeram isso, que foram lá, porque para muitos seria um mico, o que eu vou fazer, vou repreender depois, mas depois pode ser muito tarde. E a gente paga um preço muito caro quando a gente não acompanha os nossos filhos. É porque são pessoas que a gente quer o maior bem do mundo, né? Inclusive, falando em fazer o bem, o Ágape está com um curso para adolescentes agora, daqui uns dias, não é isso? Exatamente, gente. É a primeira vez em Colatina. Para você que já fez programação neurolinguística, sabe dos benefícios. E a gente trabalha muito a questão da inteligência emocional. Nós temos aí os jovens hoje. Qual a grande característica dos jovens? É fazer tudo muito rápido, é não pensar muito sobre o que eles vão fazer. É ação e reação o tempo todo. Falou, eu dou a resposta. E já sai fazendo. Então, o curso é para trabalhar essa questão de inteligência emocional, esse cuidado com o outro, questão da autoestima, que é muito sério, principalmente nessa questão da adolescência, porque começa a crescer, o menino muda o corpo, muda a voz. Aparecem espinhas. Aparecem as espinhas, às vezes os braços ficam desproporcionais, e aí a pessoa, o adolescente, a menina, o menino, se olha no espelho e fala assim, não estou legal, não estou bonito, aí a autoestima vai lá embaixo. Então, a gente vai trabalhar bastante essa questão da autoestima, dessa relação pai e filho, dessa relação com os amigos, de saber fazer as escolhas e também bastante inteligência emocional. Fica aí o convite, vai ser dia 10 de junho. Não, minto, gente. Vai ser dia 10 de julho. Pois é, e aqui fazendo um resumo de tudo isso, então. Devemos acompanhar desde cedo nossos filhos, devemos participar de perto de tudo, sermos amigos, mas também, é claro, sempre com aquela dose de responsabilidade que não pode faltar. E mais o que você diz para finalizar nosso bate-papo, que se a gente não finalizar, a gente fica aqui o resto do dia. É verdade. É amar o seu filho incondicionalmente, fazer tudo que você puder para ter, né, essa pessoa especial sempre do seu lado. Pois é, vamos amar, vamos educar. E a gente já deixa aqui aberto para vocês que brevemente nós reuniremos alguns jovens e vamos saber deles, né? Exato. O que eles acham, quais as dificuldades, o que eles pensam, não é isso que a gente está propondo aqui a partir de agora, né, Eliana? Vamos fazer um convite, Eli, se tiver algum jovem, algum adolescente assistindo a gente, que quiser participar desse bate-papo, liga aqui para o Evidência e nós vamos marcar um dia para fazer um bate-papo com vocês. Uma mesa bem redonda, ou então a gente senta no chão, coloca todo mundo para falar, para realmente se expor, né? Para dizer quais são as dificuldades, que eu acho que dessa forma a gente consegue também ajudar muito mais aos pais, não é, Eliana? Com certeza. Então, muito obrigada, né, pela participação mais uma Sempre vez um sua prazer. e do Ágape Instituto. E você que está em casa, confira nosso intervalo. Já já a gente volta. Academia Oxigênio, há 27 anos cuidando do seu bem-estar, oferecendo treinamento funcional, step, musculação, bike indoor, balé, artes marciais, jazz, jump e pilates, inclusive para a melhor idade. Tudo num espaço amplo, ambiente climatizado e com profissionais qualificados. Cuide bem de você, cuide bem da sua saúde com a Academia Oxigênio.
Promoção Final Feliz é na Franco Ford. Aqui você compra o seu Ford e escolhe 3 opções de ofertas para o seu final feliz. Você pode escolher até 6 revisões grátis, vale combustível de até R$4.000 ou taxa zero. New Fiesta Hatch, entrada mais 18 de 979. Focus Sedan, entrada mais 18 de 1.618. EcoSport, entrada mais 24 de 1.309. Aproveite, são vários modelos em promoção. Venha para Franco Ford. Aqui você sempre tem um final feliz.